A LGPD foi aprovada no Brasil em 2018, né? E ela passou a ter validade a partir de 2020, depois de um período de 2 anos, né, de adequação. Então, é uma lei bastante complexa, ela vem usando como exemplo o GDPR, que é o Regulamento Europeu, né? E a complexidade de adequação de todo um país em relação a um regulamento desse se fez visível ao longo desses últimos anos. Então a gente está aprendendo muito com esse processo e agora a gente dá um passo a mais em relação a isso, que é a partir da publicação desse regulamento de dosimetria de aplicação das sanções da LGPD pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, até o momento, as empresas já eram obrigadas a cumprir essa lei, já existia a possibilidade de sanções, mas não estava clara ainda a regra, o regulamento e como que isso ia ser aplicado para as empresas em relação à proporcionalidade. Agora já existe. Até então a gente tinha outras situações em que as empresas acabavam tendo que responder, mas em termos de sanção específica da LGPD, aqueles que estão previstos na Lei 13.709, é a partir de agora que as empresas começam a se preocupar mais. Acompanhando os casos, né, nas últimas semanas e o próprio pronunciamento dos dirigentes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles já estão com pelo menos 8 casos, né, que foi divulgado aí na última entrevista, que já estão aplicando esse manual de dosimetria para a aplicação das sanções. Mas, né, se a gente pegar ao longo dos últimos anos, as empresas sim estão sofrendo multas e outras sanções, né, de órgãos de defesa do consumidor, seja a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ou os órgãos, né, de defesa do consumidor estaduais e municipais, que já têm aplicado questões análogas à LGPD dentro do Código de Defesa do Consumidor, e aplicando multas a algumas empresas que já tratam os dados em desconformidade com essa lei. Então, a lei já está em vigor, e além do impacto à imagem das empresas que descumprirem a lei, que tiverem vazamentos ou estiverem tratando dados em desconformidade com a lei, ainda existem as possibilidades das Secretarias de Defesa do Consumidor e agora, né, das sanções previstas pela LGPD aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ganham segurança jurídica com a publicação desse regulamento. A partir do momento que nós tratamos dados pessoais, dados que caracterizam pessoas naturais, né, nós temos todo o regramento da lei, toda uma exigência que deve ser cumprida. É uma lei baseada em princípios, esses princípios estão ali para garantir toda uma cadeia de custódia, o sigilo dessas informações e o cuidado no tratamento delas. Então, os dados pessoais só podem ser tratados dentro da base legal. Então, ele tem que estar ali para um propósito específico, tem que ter a finalidade, né? E a partir do momento que a gente tem aqueles dados dentro da empresa, a gente está tratando aqueles dados dentro de um contexto permitido, a responsabilidade de tratar ele com segurança dentro de um sistema de governança, com proatividade, fazendo gestão do risco, é nossa. Se a gente não cumprir nada disso, né, ou a gente não cumprir pelo menos alguma coisa, a gente já está infringindo, né, na proteção dos dados pessoais que a lei nos obriga. Então, basta a gente não estar atento a todo esse arcabouço de governança que a lei nos exige, né, no tratamento dos dados pessoais, para que a gente possa sofrer uma sanção. E aí sim, essas sanções elas têm formas gradativas de serem aplicadas, e isso que ficou bem claro agora, né, no regulamento publicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, dependendo do contexto, a multa pode ser maior, que pode chegar até o montante de 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa, né? Ou pode ser algo mais brando, como uma simples advertência com um prazo para correção daquela situação envolvendo os dados pessoais. Mas essa gradação, ela veio exatamente ser definida por esse manual agora, por esse regulamento. O próprio regulamento ele deixa bem claro, né, em situações de agravante, né, ou de atenuante em relação às sanções que vão ser aplicadas, exatamente as boas práticas que se exige, né, dentro dos princípios da lei. Ou seja, né, primeira coisa, boa-fé. A gente tem que estar atuando de boa-fé e a gente tem que demonstrar isso. E como é que a gente demonstra boa-fé dentro de um sistema que tem como objetivo proteger a privacidade das pessoas por meio da proteção dos dados pessoais?
né? A gente implementando realmente as boas práticas de mercado, envolvendo segurança da informação, né? Treinando as pessoas. Então, é todo um sistema de governança que é necessário. Tanto que é um dos critérios que é utilizado na dosimetria, né? Na hora de definir uma sanção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se existe ou não um sistema de governança na empresa. A boa-fé, né? Se é reincidente ou não, se obteve vantagem a partir do tratamento desses dados de forma irregular ou desse vazamento que possa ter causado. Então, esses são alguns dos critérios que a gente precisa atentar no dia a dia. O outro é, se a gente foi proativo de verdade, se a gente tem como demonstrar isso, se a empresa está disposta a colaborar ou está demonstrando, né, essa colaboração, se a empresa soube responder a esse incidente, a esse tratamento que foi descoberto está inadequado em relação à lei, né? Então, como ela se portou a partir do momento que ela tomou conhecimento, se ela tem um sistema que facilita tomar esse conhecimento, a gente chama de resposta a um incidente, né? Tanto na identificação como na resposta, né? O impacto que isso possa ter causado, seja num indivíduo ou num conjunto de indivíduos, que tipo de impacto é esse, se ele é irreparável, se não é. Então, tudo isso vai acabar impactando na hora de receber uma sanção, seja ela, como eu já falei, a mais branda, uma simples advertência, ou uma multa mais pesada, incluindo a eliminação desses dados e até a proibição de tratamento desses dados. Então, a preocupação tem que ser no processo de adequação. Muitas empresas fizeram um processo de adequação já há um ano atrás, depois esqueceram, isso é um processo contínuo de governança. Então, aquelas que já fizeram o processo de adequação e esqueceram dos planos de mitigação, da gestão de vulnerabilidades, esse é o momento de retomar. Para aquelas empresas que nem começaram e estão num risco ainda maior, porque não sabem nem os dados que tratam, se estão dentro da base legal, se estão dentro da finalidade de tratamento, precisam fazer todo esse processo de mapeamento, a composição de comitê, a implementação de um sistema de gestão dentro dos princípios de governança, né, para depois sim isso entrar em regime na empresa e isso virar um processo contínuo dentro do dia a dia da empresa. Então não é um processo que a gente faz hoje e depois esquece, não. Os treinamentos, os workshops, né, toda a parte de conscientização ela é contínua para os empregados. A parte de gestão de vulnerabilidades de ambiente tecnológico e para os processos também deve ser contínua. Então, tudo isso deve ser demonstrado para a autoridade, né, em caso de um incidente de segurança ou em caso de ter acontecido um tratamento que não tenha sido mapeado dentro da empresa, que não estava dentro de um contexto definido e, portanto, não tinha uma base legal. Né, a demonstração de boa-fé e de toda uma proatividade é o que mais importa, né, no momento de um incidente ou do caso de um tratamento inadequado de dados pessoais.